Sejam todos bem-vindos para a nossa aula inaugural sobre a nova ordem mundial. Quero agradecer a todos aqueles que vão dispor do seu tempo para ouvir essa primeira aula. Meu nome é Claudinei, né? Sou mineiro da cidade de Olé Mendes, cidade próxima a Varginha, aqui no sul de Minas. Já fazem exatamente, acho que 12 anos, né, que eu tenho estudado sobre a nova ordem mundial, todos os aspectos que a cercam, né? É lógico que por um assunto tão vasto, tão amplo, né, posso dizer que eu não tenho todo o domínio, mas tenho procurado ler e estudar, né, me aprofundar em alguns temas específicos da nova ordem mundial, principalmente naquilo que toca a sua parte religiosa, né? E hoje nessa primeira aula nós vamos então abordar qual que é a crença, né, daqueles que estão fazendo acontecer a nova ordem mundial, né? Nós vamos chegar à conclusão de que aquilo que os move para impor a nova ordem mundial, né, ela tem o seu fundamento na sua crença religiosa, né, na crença daqueles que nos controlam, né. Junto com o áudio, então, vou disponibilizar também os slides, né, para ficar aqueles que quiserem então acompanhar ouvindo o Telegram, o áudio e podendo acompanhar os slides, vai ficar de fácil compreensão, né? Porque eu vou estar usando os próprios slides, né, para poder então dar curso e seguimento à aula. Primeiro vamos dar uma pequena definição daquilo que é a nova ordem mundial, né? O que seria então a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas totalitárias mundiais que pretende criar uma nova civilização a partir de um modelo de governo que uniformize a cultura, economia e religião. Muita atenção nessa palavra uniformize, né? Ela é de suma importância para a nossa compreensão futura. Por que que a nova ordem mundial era quer estabelecer uma economia única, uma religião única, né? Um governo único? Tudo isso tem um propósito, né, dentro daquilo que é a crença deles. É, Quando nós então falamos sobre o objetivo, né, que, que então move aqueles que estão querendo impor a nova ordem mundial? Dinheiro? Não, porque já são ricos, né? Todos eles já são bilionários, ricos, né? Poderíamos também perguntar, poder? Né? Também não, porque muitos deles já são poderosos, né? Muitos deles já têm grande poder em suas mãos. Então não é esse o objetivo. Fama? Também não, porque muitos deles, com o dinheiro e com o poder que eles já têm, a fama é uma consequência óbvia disso, né? Então também não é pela fama. Colocar os seus nomes na história pode ser algo tentador, mas também não é o objetivo deles, porque muitos, né, que fazem a nova ordem mundial acontecer, eles estão na obscuridade, né? E eles não fazem questão de então poder assim colocar seus nomes na história. Eles querem então conduzir a história, né? Eles querem então controlar a história para o objetivo
que eles querem então determinar o curso da história, né? Então, se não é dinheiro, se não é poder, se não é fama, se não é colocar o nome na história, qual é então o motivo? O motivo então é uma crença religiosa, né? Qual que é a crença religiosa daqueles que estão por detrás da nova ordem mundial? É a crença de um judaísmo corrompido, né? Quando nós falamos aqui judaísmo, nós não estamos limitando apenas aquele povo que tem sangue judeu. Nós estamos falando sobre, de uma maneira mais ampla, judeu é todo aquele que segue a lei mosaica, né? A lei de Moisés, né? Porém, porém, é um judaísmo aqui corrompido, né? Corrompido por aquilo que nós vamos chamar de uma crença gnóstica, né? Depois nós vamos nos aprofundar para isso ficar mais claro, né? Então falamos aqui de um judaísmo corrompido, de um judaísmo deturpado, né? Isso fica muito evidente a nós, né, no livro que se chama então Talmud, né? Nós chamamos também comumente de judaísmo rabínico, né? É importante a gente entender esse processo histórico aqui, que o judaísmo depois, né, da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, logo após isso vai haver então a diáspora dos judeus. Os judeus eles vão então sair da Palestina e vão migrar para várias localidades, né? Principalmente ali na Europa Oriental, né? Rússia, né? Alguns judeus também vão ali para o norte da África, né? Vão se estabelecer ali. É, e com a crescente do cristianismo, né? Os judeus começaram então, é, podemos chamar assim, uma nova forma de judaísmo, o judaísmo rabínico, né? Um judaísmo que vai então sofrer uma deturpação, né, de mentalidade, é, e por aquilo que nós chamamos de gnose judaica, que é a Cabala, né, que é a parte esotérica desse judaísmo, né? E dentro dessa tradição judaica, cabalista, vai então surgir um livro que se chama Talmud, né? Um livro onde os judeus vão então externar, né, vão vomitar ali toda a sua xenofobia e vão também ali expressar toda a sua superioridade de raça que eles acreditam ter, né? Então, para a gente entender uma citação do Talmud, ó, todo judeu que faz jorrar o sangue do sem Deus, ou seja, os não-judeus, está fazendo o mesmo que um sacrifício a Deus, né? Então, frases como essa nós vamos ver em todo o decorrer do Talmud, né? Então, como eu havia dito, os judeus, eles, após a sua diáspora, né, logo após o ano 70 depois de Cristo, os judeus eles vão, então, cada um vai para alguma localidade, né, e ali os judeus eles vão se misturar, né, por isso que quando nós falamos de judeus, nós não estamos aqui falando mais de judeus da época de Jesus, estamos falando aqui de judeus nesse nessa definição mais ampla. Judeu é todo aquele que segue então a lei mosaica, né? Então, dentro desses judeus, lógico, vai ter os judeus que nós vamos chamar de judeus ortodoxos, né? Então, aqueles judeus ainda pertencentes a essa tradição judaica,
mais mosaica, né? Que não é tão cheio de xenofobia, já não é tão é, radicalmente oposta àqueles que não são judeus, né? Mas esses judeus vão se estabelecer ali numa região ali no Vale do Reno. E esses judeus vão ser chamados de judeus, então, askenazitas ou judeus askenazes, né? Judeus, então, de origem europeia. Então, como eu havia dito, alguns judeus vão se estabelecer ali, né, podemos chamar ali no leste europeu, né, entre a Europa Ocidental e Rússia, né? Alguns judeus também vão se estabelecer na Rússia, né? Havia muitos judeus na Alemanha, muitos judeus na Rússia, né? Então essa região ali, né, localizada ali nessa localidade europeia, vão ser chamados de judeus askenazitas ou judeus askenazes, né? E hoje esses judeus askenazes, né, eles representam cerca de 90% dos judeus que tem no mundo, né? Ou seja, mais de 13 milhões de judeus. E exatamente esses judeus askenazes que vão carregar, né, essa deturpação, essa contaminação com essa gnose, né, que é a cabala, e com essas tradições ligadas ao Talmud, né? O que é o Talmud? Né? Talmud, segundo o Harry Friedman, que é um historiador da cultura judaica, ele vai nos dizer: os judeus são conhecidos como o povo do livro, mas na verdade eles são o povo de dois livros. O mais antigo, a Bíblia hebraica, é considerada a palavra sagrada e revelada por Deus, ou seja, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Mas o mais recente, o Talmud, feito pelo homem, é o mais significativo para entender o judaísmo. Para a exegeta Adin Stansaltz, o Talmud é a coluna vertebral da criatividade da vida nacional judaica. Se a Bíblia é a pedra fundamental do judaísmo, então o Talmud é a sua pilastra central, erguendo-se das fundações e sustentando todo o seu edifício intelectual e espiritual. Então, aqueles judeus ortodoxos que eu havia dito, eles não têm o Talmud como livro principal, mas sim o Pentateuco. Esses judeus askenazitas, né, judeus askenazes, o livro principal para eles vai ser o Talmud, né, que vai recolher toda essa tradição rabínica, né? O que não deixa de ser uma deturpação, né, do, dessa visão de mundo do povo judeu, porque, lembrando mais uma vez, o judaísmo viu a crescente cristã acontecer, né? E para não criar essa similaridade com o cristianismo, que também adotou os 5 primeiros livros da Bíblia, né, como parte da sua escritura sagrada, esses judeus então eles vão dar preferência, vão dar então maior legitimidade, né, ao Talmud, porque o Talmud ele é aquilo que é a expressão do judeu, né? Ele é essa tradição rabínica, né? Vamos dizer assim, é o livro da interpretação, né, moral daquilo que é o judaísmo, né? Então, para a gente ver toda essa xenofobia do Talmud, como que o judeu ele se sente superior,
as demais raças, vou colocar aqui trechos do Talmud, ler trechos do Talmud. Ó. Quando o judeu assassinar um gentil, não haverá pena de morte. Que o judeu rouba de um gentil, ele pode guardar. Os gentios estão fora da proteção da lei de Deus, expôs seu dinheiro a Israel. Judeus podem usar mentiras, subterfúgios para contornar um gentil. Então veja que dentro desses ensinamentos morais do Talmud para o judeu, nós vemos aqui que não há nenhum problema em um judeu fazer todas essas coisas contra aquilo que é gentil. Por quê? Porque eles realmente olham as outras raças, os outros povos, como inferiores a eles. Né? Então eles não veem problema. Né? E para ficar isso evidente, que isso não é invenção, na página do New York Times de 6 de junho de 1989, um rabino americano, Yitzhak Ginsburg, declarou: temos que reconhecer que o sangue judaico e o sangue de um gentil não são a mesma coisa. Né? Isso para a gente ver, né, como que eles se sentem superiores. Né? O rabino Yaakov Perrin disse: 1 milhão de árabes não vale uma unha judaica. Então, mais uma frase xenofóbica de um rabino judeu. Então, se o Talmud ele é essa tradição moral, tradição, podemos chamar de comportamento do judeu, nós vamos agora então falar daquilo que seria a sua parte mística e esotérica. Né? Para a gente entender uma coisa aqui. Os gregos, os antigos gregos, eles dividiam a religião em religião exotérica com X e religião esotérica com S. A religião exotérica com X seria então a religião das massas, a religião do povo em geral, né? Do culto público. Enquanto a religião esotérica ela seria então para poucos, para aquilo que nós chamamos de iniciados, para um grupo seleto. Né? A Cabala, ela é então a parte, podemos dizer assim, ela é a parte esotérica desse judaísmo. Né? Ela é a visão esotérica. Por quê? Porque enquanto o judaísmo público, né, ele tem ali as suas leis, suas normas, seu culto, né, esse judaísmo esoterizado, esse judaísmo cabalista, ele vai então dizer que há coisas ali na, na tradição judaica, na escrita judaica, né, há coisas ali então que são apenas para poucos, né, para poucos iniciados. Há coisas ocultas, né, há simbolismo oculto por detrás dessa tradição escrita, né, dos judeus. Então, definindo que a Cabala é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. É uma mística esotérica judia que se fundamenta na revelação de Deus a Adão e a Moisés. É lógico que vai também existir, como se o Talmud é um livro de comportamento para o judeu, de uma tradição rabínica, né? Vai existir também aquilo que nós podemos assim chamar de um livro cabalista judaico, né? Que vai receber o nome então de Zoar, né? Que ali
literatura cabalística e mística desse judaísmo esoterizado. Né? Para a gente entender um pouco sobre Cabala, a Cabala ela vai, né, para a gente se situar também, ali na época de Jesus, né, aquele judaísmo que Jesus então vai se deparar com os fariseus, doutores da lei, escribas e fariseus, já era um judaísmo contaminado por uma visão deturpada, por uma visão cabalista. Né? A gente sabe historicamente que os judeus sofreram um cativeiro da Babilônia, né? E lá nesse cativeiro da Babilônia, alguns judeus vão então beber de fontes ocultas. Né? A Babilônia era um país carregado de misticismo, de idolatria, de paganismo. Né? Então ali os judeus vão ter contato com aquilo que nós chamamos de zoroastrismo, né? Que é uma religião, podemos chamar maniqueísta, né? Dualista. Também vai ter contato também com o neoplatonismo, né? Visão neoplatônica. E a junção então dessas coisas vai então dar início à Cabala. Isso nós estamos falando 6 séculos antes da vinda de Nosso Senhor. Tá? Quando Jesus então ele encontra esse judaísmo já estava um judaísmo corrompido. E isso é fácil da gente detectar e notar, por quê? Porque os judeus, né, a gente via que eles não aceitavam, né, que a salvação ou que Deus estava convidando os outros povos a fazerem parte. A gente poderia ver inveja dos judeus, né, como eles não aceitavam outras raças, e como que eles já tinham uma visão messiânica deturpada, e achar que o Messias seria um líder não religioso, mas um líder com um caráter revolucionário que iria então depor os romanos, e os judeus seriam então os conquistadores, seria então a raça superior, a raça eleita que iria então governar os outros povos. Isso fica muito evidente já na época de Jesus, né? E como os judeus eles não aceitavam os outros povos fazerem parte da comunhão com Deus, né? E para a gente entender também como que essa visão cabalística e gnóstica, eu falava sobre isso, a visão deles com relação à escritura, pra gente, um exemplo para a gente entender, a primeira, o primeiro versículo da Bíblia, a gente lê: No princípio criou Deus o céu e a terra. A religião esotérica, né, podemos chamar assim, a gente vai entender que o sujeito da frase ali é Deus, né? Deus criou o céu e a terra. O cabalista judeu, ele vai dizer que nessa frase, como em tantas outras no decorrer da escritura, vai ter ali uma mensagem oculta, uma mensagem ali que somente poucos, né, somente os iniciados vão compreender aquilo que está oculto. Então, como que eles veem essa frase? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Para eles, então, né, nessa visão esotérica da Escritura, o verdadeiro Deus é o no princípio. No princípio criou Deus. Né?
Isso vai de encontro com aquilo que é o gnosticismo, ou gnose, né? Então, o que que é o gnosticismo? Né? Gnosticismo vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento, né? E qual que é a crença do gnosticismo? Né? Lembrando que o gnosticismo ele influencia não só o judaísmo, mas nós vamos ver todas as outras religiões, isso também corresponde também ao cristianismo, vão criar vertentes esotéricas das religiões. Então, por exemplo, existe um cristianismo, entre aspas, esotérico, gnóstico? Sim, existe. Né? Nós temos inclusive igreja gnóstica brasileira, igreja cristã gnóstica brasileira. Né? No islamismo existe sim aquilo que nós podemos chamar de sufismo. Né? Então, todas essas grandes religiões elas têm sua vertente exotérica com X e a sua vertente gnóstica esotérica com S. Né? O gnosticismo ele é algo também muito amplo, muito complexo. Né? Existem várias e várias vertentes gnósticas. Né? A igreja vai encontrar uma dificuldade enorme ali no começo da sua vida, no começo dos primeiros anos, né, do cristianismo, porque o gnosticismo ele vai se infiltrar dentro da religião cristã, né, vai trazer sérios danos, sérios desvios para a fé cristã, né, e tudo isso para a gente compreender e entender o que, que é então a visão gnóstica, né, como que a gnose explica o mundo. Então eu tinha dito que os cabalistas judeus interpretam da seguinte forma: no princípio criou Deus. Então, o verdadeiro Deus é no princípio. Né? Em muitos esquemas gnósticos, o que, que eles vão explicar? Né? Isso é praticamente o denominador comum de todas as escolas gnósticas esotéricas. O verdadeiro Deus, né, não é um Deus pessoal, não é um Deus criador. Né? Então, a divindade está lá, naquilo que eles vão chamar de pleroma, né? E da divindade começa a surgir emanações, ou eons, né? Como eles gostam de chamar. Né? Alguma outra escola gnóstica trocam os nomes, mas é o mesmo conceito. Então, a divindade ela começa a surgir dela emanações. Né? Então, ela começa a surgir pares de emanações, que eles chamam de sídrias. Né? Então, é, esses pares de éons, né, eles vão surgindo a partir da divindade. Né? E um dessas emanações, um desses éons, né, que já está muito distante da divindade, ele vai então criar a matéria. E eles dão o nome desse criador do mundo material, que é esse mundo nosso, eles dão o nome dele de O Demiurgo. Né? Em algumas outras tradições gnósticas, e Aldabolt. Né? E esse demiurgo, ao criar o mundo material, ele aprisiona a divindade na matéria. E ao aprisionar a divindade no mundo material, né, e essa é a explicação deles, por que, que o mundo é mau? Porque quem criou esse mundo é um ser mau.
por que que esse mundo não é perfeito? Porque quem criou esse mundo não é um ser perfeito. A verdadeira divindade, né? A Ein Sof, como eles chamam, ser estritamente espiritual, jamais criaria o mundo material. Mas um desses éons, né? Que já estava longe da divindade, ele então cria o mundo material, aprisiona as partículas da divindade nesse mundo material e ele então se faz Deus. Né? Então, os gnósticos, eles vão se referir ao demiurgo como o Deus do Antigo Testamento. Né? O Deus do Antigo Testamento. Esse Deus que quer ser o único Deus, quer ser adorado como o único Deus. Né? Então, essa é a explicação gnóstica da criação do mundo. Por que, que o mundo é mau? Por que, que o mundo é imperfeito? Então, é criada por esse demiurgo de maneira aonde ele aprisiona a divindade na matéria. Né? E aí, os gnósticos, e também os judeus cabalistas, eles vão dar uma outra reinterpretação da queda de Adão e Eva. Né? Então, para eles, quando eles vão ver o Gênesis, onde Adão e Eva vão ser, principalmente Eva, vai estabelecer ali um diálogo com a serpente, né? Nós que mantemos a tradição cristã, acreditamos que a serpente ali é o diabo Satanás expulso do paraíso, que vem então, pela inveja e pela sua malícia, tentar o homem. Né? Mas os gnósticos cabalistas eles vão dar uma outra interpretação. O que, que eles vão dizer? Eles vão dizer que a serpente que é a boa da história. Porque é ela que vem dizer ao homem, ela que vem lembrar ao homem de que o homem é Deus, de que o homem possui em si a partícula da divindade e que esse Deus mau, esse demiurgo, quer esconder isso deles. Né? Então aqui nós já vemos tudo uma reinterpretação gnóstica, esotérica, cabalista da queda do homem e do Gênesis. Né? Isso é tão fato que trago-vos à memória, não sei se todos aqui viram aquele filme Noé, né, com o Russell Crowe, se não me engano de 2014 ou 2015 o filme, mas o filme ele mostra claramente, né, uma ênfase à serpente do Éden, né, e o próprio diretor do filme, né, o Aaron Foskey, declarou numa entrevista, abre aspas, Noé está adorando um falso Deus, maníaco e homicida. Quanto mais Noé é fiel e piedoso, mais homicida ele se torna. Então veja que o próprio diretor do filme, ele criou um filme religioso com uma visão gnóstica, esotérica, cabalista. Né? Então isso não é uma visão subjetiva nossa. Né? Não é uma visão detratora. Não, é fato. Né? É fato. O próprio diretor explica. Né? Ele quis criar um filme com uma visão gnóstica esotérica cabalista. Né? E aí, né, agora trazendo agora essa crença para a nova ordem mundial, né, porque essa é a crença daqueles que estão produzindo a nova ordem mundial, é importante a gente entender que o demiurgo, segundo eles, criou então três prisões, onde ele aprisiona a divindade.
Então, a matéria, a razão e a moral. Vou repetir. As três prisões que o demiurgo aprisiona a divindade: matéria, razão e moral. E aí, se nós olharmos de maneira mais profunda, nós vamos ver que há iniciativas globalistas, elas então atacam essas três prisões. Né? Então, por exemplo, a matéria. Né? A promoção do aborto, a promoção do suicídio assistido, que tem aumentado cada vez mais, principalmente nos países europeus. Né? A esterilização, né? Os métodos contraceptivos, né? A luta contra a família. Né? Aqui nós podemos colocar também, por que não, a ideologia de gênero. Por quê? Porque, por que eles querem diminuir a taxa de natalidade? A princípio também para, quanto menos pessoas, mais fácil de controlar. Mas também por uma crença. Os cabalistas, né? Os gnósticos esotéricos, lá do século XII, agora não me lembro o nome, os cátaros, né? Lembrei, são os cátaros. A seita cátara, ela era gnóstica, né? Os cátaros eram gnósticos, acreditavam nisso, né? Uma das práticas dos cátaros era o suicídio lento e demorado, né? Mas também muitos cátaros, eles matavam as mulheres grávidas. Por quê? Porque uma mulher grávida, ela está então reproduzindo matéria e aprisionando divindade, né? Então, por isso nós estamos vendo aborto, esterilização, métodos contraceptivos. Podemos colocar aqui também toda essa engenharia da ideologia de gênero, né? A não é, iniciativa dos casais terem filhos, né? É preferível então adotar animal do que ter filho, né? Aqui também nós podemos colocar também as guerras. A guerra também é um ótimo veículo de destruição em massa das pessoas, né? Aqui podemos colocar aqui armas químicas, biológicas, armas de destruição em massa, né? Extermínios, né? Extermínios de povos, né? Toda essa erradicação de, de povos, né? E o que a gente está vivendo? Epidemia e vacina, né? Epidemia e vacina talvez seja a maneira mais lenta, ou melhor, seja a maneira mais eficaz e silenciosa de matar as pessoas, né? Uma outra também prisão é a razão. Por quê? Porque é, nós podemos conhecer a Deus, vai dizer São Tomás de Aquino, através das coisas criadas. Né? Olhamos para a criação e vemos que há uma inteligência ali que ordena todas as coisas. Né? Então, ou seja, nós podemos, pela razão natural da nossa inteligência, chegar ao conhecimento de Deus. Né? Mas para os gnósticos cabalistas, né, a razão ela é uma prisão. Né? É mais ou menos aquilo que o Neo enfrenta na Matrix. Né? Então é preciso destruir isso. Né? Razão é a maneira que o demiurgo ele nos escravizou ali. Né? Então é preciso romper com isso. Então, quais são as iniciativas globalistas para destruir ou deturpar a razão? Nós estamos vendo aborrecimento escolar, uma sociedade muito sexualizada, por quê? Porque o sexo desenfreado ele causa embotamento, né? As pessoas elas vão ficando mais burras. A linguagem neutra, né? Ou seja, que é coisa pior do que você ver o óbvio e não poder dizer, né? Você está vendo ali a tua razão, né?
mostra, mas você tem que não confirmar aquilo com a linguagem, né? Politicamente correto, né? Que cercia a gente a todo momento. No incentivo a conteúdos banais, né? Nós vamos ver quantas e quantas coisas idiotas fazem sucesso, né? São as pessoas que têm dom? Não, são as pessoas que são horríveis, pessoas que não têm dom nenhum para arte, para literatura, para música, mas fazem sucesso. Por quê? Porque isso precisa ser incentivado, né? Temos aqui também esse cientificismo, que é uma ciência dogmática, né? Nós estamos observando isso com relação à questão do Covid-19, né? Entre aspas, né? Homens que se chamam de médicos, de doutores, né? Tudo aquilo que eles falam é quase um dogma, né? Essa mentalidade também transhumanista, né? Essa ideia que está se vendendo de que nós podemos então viajar para outros mundos, como faz o Elon Musk, né? É toda uma coloca a nossa razão numa expectativa de um futuro cada vez mais promissor, né? Essa busca desenfreada pela imortalidade, né? Já chegaram a dizer, né? Que vai então fazer um backup, um download das nossas memórias, das nossas lembranças, né? Inserir ali, porque não em máquinas, onde vai nós vamos ter a nossa consciência, mas vamos ser também ao mesmo tempo máquinas, né? Tudo isso, né? A gente olha, a gente vê que racionalmente isso é impossível, mas eles querem fazer com que a gente compre essa ideia de progresso, né? Fazendo com que a nossa razão fique cada vez mais impregnada disso, né? Outra coisa também, o ecologismo, né? Esse ecologismo paganizado, né? Cada vez também mais irracional, com todas as mentiras que vêm com esse ecologismo, a questão do aquecimento global, essa coisa toda, né? A propagação também do ocultismo, nova era, paganismo, né? Por quê? Porque nós sabemos que o cristianismo é a religião do logos, da razão, né? Enquanto o paganismo, o ocultismo, ele se baseia então em magia, né? em, em coisas que não passam pela razão, né? A massificação também das ideias através da mídia, do cinema, dos programas de TV, das séries, né? Como que as pessoas elas estão cada vez mais cordeirinhos indo para o abatedouro. Por quê? Porque é uma massificação ali de ideias, uma lavagem cerebral que vem da mídia, do cinema, dos programas de TV, das séries, né? A inteligência das pessoas hoje ela é sequestrada, né? Por essa massificação de ideias através da mídia, né? E também, por último, a moral, né? A moral, ela também é uma prisão, né? Ou seja, os 10 mandamentos são então uma prisão onde o demiurgo aprisiona a divindade. Então, todas essas iniciativas globalistas de promiscuidade, pornografia, pedofilia, incesto, liberação de drogas, aqui também entra a ideologia de gênero, todo esse feminismo carregado de ódio, né, ao cristianismo, incentivo de casamento poligâmico, né, casamento homoafetivo, né,
Então, todas essas sortes de coisas imorais, indecentes, né? Como isso ganha espaço, né? É mulher que casa com boneca inflável, né? É, homem entrando na justiça para poder casar com a cadela. Então, ou seja, né? Aí já entra razão, já entra moral. Então, é exatamente isso, né? Que a nova ordem mundial ela quer estabelecer, ela quer destruir a ordem anterior que o cristianismo estabeleceu dentro da sua moral, né? E ela quer colocar tudo isso abaixo, né? Quer destruir tudo isso, né? Agora, por quê? Então, lembrado que lá no início eu falei para vocês sobre a uniformidade, né? E qual que é a crença então? Vamos agora compreender e entender aqui. É, se o Demiurgo colocou três prisões para aprisionar a divindade nesse mundo, né? E a serpente vem nos dizer que nós somos deuses, nós temos algo de divino em nós, né? Esses judeus cabalistas, em todas essas iniciativas globais, né? Atacando então essas três prisões com as iniciativas que eu narrei aqui, né? A matéria, a moral e a razão, por que eles querem então destruir tudo isso? Porque eles têm uma crença numa coisa que se chama então Tikkun. Que seria então a Tikkun? A Tikkun é a volta dessas partículas divinas para a divindade. E onde entra a nova ordem mundial aqui? Entra no seguinte: é preciso então criar essa uniformidade de crença religiosa, de um governo único, né? De uma economia única, para poder então estabelecer nessa nova ordem mundial essa uniformidade, para então poder realizar a Tikkun. E a Tikkun é a volta da divindade, é a volta das partículas divinas aprisionadas nesse mundo à divindade. E onde entra o povo judeu nisso? Né? Esses judeus askenazes, aonde entram? Eles creem agora não mais no, no messianismo como na época anterior a Nosso Senhor, que viria um Messias que ia conduzir eles então a uma vitória sobre os outros povos. Né? Eles acreditam sim que virá um Messias místico, né? Ao que nós cristãos conheceremos como Anticristo. E o próprio Jesus diz isso na Sagrada Escritura quando ele diz: A mim vós não aceiteis, mas virá outro e vós aceitarão. O Senhor então fala explicitamente ali do Anticristo. Mas essa tradição judaica, askenazi, cabalista, eles então formularam uma nova forma de messianismo. O messianismo agora não se trata de uma pessoa, de um homem que vai vir. Não, mas se trata de um povo. De um povo que vai realizar a redenção. E o que seria essa redenção? A volta das partículas divinas à divindade. Então, o povo judeu, né, eles vão assumir esse protagonismo messiânico diante da humanidade, aonde eles têm que produzir a volta das partículas divinas à divindade e realizar assim a redenção. Então, eles, ao estabelecer essa nova ordem mundial, estão cumprindo esse papel messiânico, né? Porque eles acreditam que eles são, então, o povo escolhido, o povo superior, né?
onde vai realizar então essa redenção. Né? E muitos judeus cabalistas também acreditam que aquilo que aconteceu com o povo judaico é, de certa forma, a expressão daquilo que aconteceu com a divindade. Quando o povo de Israel, então, quando os judeus, então, realizou-se a diáspora e se dispersaram, é a imagem da divindade, então, que foi a queda da divindade na matéria. A divindade, então, se espalhou. E é exatamente aqui, agora, que vai entrar aquilo que nós chamamos de sionismo, da criação do Estado de Israel, né? Que era preciso, então, criar o Estado de Israel a partir desse movimento sionista, aonde o povo judeu, então, ele vai realizar, então, a sua volta à Terra Prometida, fazendo, então, cumprindo aquilo que acontece nesse mundo, é aquilo que vai acontecer, que é a volta de todas as partículas divinas para a divindade. Então eles fazem essa, essa leitura, né, daquilo que aconteceu, daquilo que é a história deles com a própria história da divindade. Né? Então é aqui que entra o sionismo, a criação do Estado de Israel. Né? Por isso que eles querem que Jerusalém se torne o centro do mundo, a capital do mundo. Né? Justamente por causa dessa crença. Né? Então, recapitulando, judeus asquenazes, cabalistas, acreditam então que eles são o povo escolhido de Deus e eles agora não mais esperando o Messias, mas sim, o messianismo agora é de um povo que vai realizar a redenção da humanidade, que nada mais é do que a volta das partículas divinas para a divindade. E eles são um povo então que vai conduzir a humanidade, né, através dessa nova ordem mundial, né, uniformizando a religião, a economia, um governo único, né? E isso é tão fato que o próprio Gerson Scholem, que é talvez o maior estudioso da mística judaica, no seu livro As Grandes Correntes da Mística Judaica, ele deixa isso explícito, né? Na página 306, ó. O processo intrínseco extramundano do Tikkun, simbolicamente descrito como o nascimento da personalidade de Deus, corresponde ao processo de história humana, de história mundana. Vejam só, abre aspas. O processo histórico e sua alma mais secreta, o ato religioso do judeu, prepara um caminho para a restituição final de todas as luzes e centelhas espalhadas e exiladas. Então, meus caros, essa é a crença do que nos governa. Pode parecer absurdo, mas é o que eles querem, né? E no final das contas, todos eles acreditam que estão realizando um grande bem, que eles são um povo escolhidos, que eles então precisam libertar as partículas divinas presas em cada um de nós, fazer a sua volta para a Ein Sof, a divindade absoluta. E eles então são um povo escolhido para isso. Né? Eles são um povo escolhido para isso. Né? Eles são um povo messiânicos para isso. Né? E uma das coisas também que a Kabbalah diz, né, onde vai surgir esse Messias místico, né, que nós sabemos que é o anticristo, é preciso então, como a Kabbalah ela é dialética, né, baseada na dialética, para a gente entender aquilo que é a filosofia de Hegel, tese, síntese e antítese, é preciso então causar uma grande corrupção. É preciso então corromper. Corromper, corromper, corromper e libertar cada vez mais as partículas divinas presas nesse mundo material, nessa razão demiúrgica e nessa moral cristã, né? Por isso que fica tão explícito o ódio que eles têm contra o cristianismo, né?
Porque o cristianismo é completamente tudo oposto a isso, né? Então, meus caros, né, já são 55 minutos de aula. Creio que deu para dar um norte aqui nessa primeira aula a todos, né? Fico aí então aguardando perguntas, né, que possam surgir, né? Espero que tenha sido claro, tenha sido edificante para todos que vão ouvir. E fico aí à disposição para as perguntas e dúvidas que possam surgir. Então, um abraço a todos, até a próxima.